Gente, vocês não vão acreditar. Eu gravei uma aulona aqui, mas uma aula assim, sabe aquela aula sensational? E a minha câmera tá esquisita e ela ficou com a imagem toda colorida, psicodélica, e eu não vou poder usar a gravação. E eu vi no final. Então agora eu vou ficar vendo a minha cara aqui, pra essa câmera não me aprontar de novo. Espera aí, só um pouquinho, deixa eu dar um pause. Ai, meu Deus, as peripécias de Então vamos lá. Vou gravar tudo de novo, o que eu tinha gravado. Então vamos lá. Ainda bem que eu não fechei isso aqui, ó. Então vamos lá. Começando do começo. Pessoal, prestem atenção. Eu tenho uma frase que é minha, que é essa daqui. Não sei se isso se registra, se isso é passível de registro, não sei, mas essa frase é minha. Fluência é resultado da vivência. Por que que eu falo isso? Para induzir em vocês um tângulo mango, certo? Para vocês darem uma hã? Eu pensei que fluência era resultado de fazer curso, de fazer aula, alguma coisa assim. Só que não. Porque se fosse para a pessoa fazer ficar fluente, né, num idioma estrangeiro, tem que fazer curso, tem que fazer aula, então eu tinha que ter feito, meus filhos também. Nós não fizemos, tá? Mas nós tivemos uma vivência do idioma estrangeiro. Mas vivência também não é o que vocês estão pensando, tá? Vocês pensam que é pegar um avião, um barco, talvez, e ir para um outro país e ficar lá. Isso é uma das possíveis maneiras de se ter uma vivência. Mas não se limita a isso. Dá para a gente ter uma vivência do idioma aqui. Vamos pensar o que é vivência. Vivência é o que a gente teve quando a gente nasceu aqui no Brasil. E aí a gente ficou num ambiente em que todo mundo falava português em volta da gente o tempo todo. A gente passou a partir dali a ter uma vivência do português. É ou não é? É. Então, vocês concordam comigo que vivência é o quê? Você ser exposto ao idioma. Agora, essa exposição pode acontecer em diferentes graus. Então, se vocês pensarem no mostrador do tanque de gasolina do carro, tem o ponto em que o tanque está vazio e tem o ponto em que o tanque está cheio. Entre esses dois pontos, tem vários pontinhos, várias posições que o ponteiro pode mostrar. Então, quando a gente nasceu aqui e o americano nasceu lá e o francês nasceu lá na França, né? E o britânico nasceu lá na Inglaterra, sei lá onde que ele nasceu. Eles e nós, cada um passou a ter uma vivência do seu respectivo idioma num grau ideal, que era o grau de imersão. Então, é como se fosse o mostrador do tanque de gasolina lá no tanque cheio. Esse é o grau ideal, o grau de imersão. O grau de exposição ideal. Quando a gente está aqui no Brasil e a gente quer aprender um outro idioma, tudo bem, a gente não vai ter um grau de exposição ideal, mas a gente pode mexer esse ponteirinho nosso o máximo possível que a nossa possibilidade permitir na direção do tanque cheio. E hoje em dia, com a internet, a gente pode se expor à fala nativa qualquer hora, qualquer momento, certo? Tipo, não tem dificuldade. É só você entrar lá no YouTube e botar uns vídeos com os estrangeiros falando estrangeiragem, certo? Estrangeirismo, estrangeirice, não sei qual é a palavra certa. Neologismo na prática. Então, pessoal, o que acontece? Isso é exposição. E aí a gente tem que casar, pegar esse conceito da exposição aumentada. Para um aluno meu de inglês, por exemplo, o que é exposição aumentada? Então vamos pensar. O tanque está vazio, tá? Digamos uma pessoa que, judiação, acha que não gosta de inglês, acha que inglês é difícil, acha que isso, acha que aquilo, ou francês, ou qualquer língua é. Então a pessoa corre daquilo, igual o diabo da cruz. Então ela está com o tanque vazio. Mas aí, digamos uma pessoa que não, que ela vai e pega e começa a fazer aula com um professor ou com um curso.
começa a fazer aula. Então ele já está com um quarto do tanque cheio. Só que o tanto de exposição que ele vai ter, tá, esse aluno, só com carga horária de aula é muito pouquinho. É igual se quando a gente nasceu, em vez da gente estar no meio das pessoas, vendo o português ser utilizado o tempo todo, 23 horas do dia, a nossa mãe trancasse a gente no quartinho de vassoura, acusticamente isolado. E a gente não morreu nem nada, mas ela só tirava a gente dali 1 hora por dia. Vocês concordam que tá, tudo bem, a gente está tendo alguma exposição, mas não vai ser suficiente para a gente vir a falar aquele idioma em tempo hábil, porque é muito pouquinho. Então, se você fica só com a carga horária da aula, é muito pouquinho, não é suficiente. Então, vamos dizer que tem um aluno que faz a aula e tem um aluno que, além de fazer aula, ele faz o deverzinho de casa dele. Então, ele já está com mais um quarto de tanque cheio, meio tanque cheio, certo? E aí, tem um aluno que, além de fazer a aula e o homework, ele, por conta própria, ele vai lá e aprende a letra de uma música, brinca de ficar cantando, pratica. Ou ele vai lá e pesquisa, assiste outros vídeos no YouTube. Pode até não ser os vídeos mais ideais, mas ele está tentando, ele está buscando uma exposição aumentada ao inglês. Então, esse aluno, ele está fazendo o ponteirinho do mostrador do tanque dele, está cada vez mais perto do cheio do que do vazio, certo? Então, a gente pode sim ter esse aspecto do que seja vivência, esse um dos aspectos do que seja vivência, que é a exposição, mesmo estando onde a gente está, tá? E depois, quando a gente estava lá ouvindo o português ser usado em volta da gente, a partir de um certo momento que a gente sentiu que a gente tinha recebido bastante input, né, e algumas palavras de alta frequência e muito presentes ali na nossa realidadezinha, a gente, eu entendi, o nome dela é mamãe mesmo. É isso aí, o nome dela é mamãe. Eu acho que eu vou falar. Eu acho que eu dou conta de falar isso daí. Mamãe. Certo? A gente buscava oportunidade de prática. Então, é isso que é uma vivência. É você ter exposição e oportunidade de prática. Você só pode passar para a fase produtiva do idioma, quando você vai produzir fala no idioma, se você teve suficiente input auditivo no idioma, certo? Porque você não pode tirar de uma gaveta o que você antes não botou nela. Para você tirar de dentro da gaveta, tem que ter ponhado dentro primeiro. Então, a gente primeiro tem que se expor suficientemente para daí produzir. Então, a gente entendeu o que que é vivência. Dá para ter vivência aqui no Brasil? Fomentar uma vivência do idioma para a gente? Dá. Só que eu quero fazer uma observação. Tô gravando aqui, tá, amor? Quero fazer uma observação, um porém aqui para vocês, tá? Todo mundo pensa que praticar. Aí a pessoa fala assim para mim: ah, mas eu não tenho com quem praticar. Mas a gente não precisa ter com quem praticar. Porque antes de você falar com os outros, você tem que ter um diálogo interno no idioma. Você tem que ser capaz de falar com você mesmo. E falar com você mesmo é o quê? Pensar. Porque reparem, o que é falar um idioma? É uma ação que consiste de dois momentos distintos. Vocês estão pensando assim, como assim? Não é só abrir a boca e falar? Não. No português, a gente já faz esses dois momentos, as duas coisas, mais ou menos ao mesmo tempo. Porque eu penso, já falo. Penso, já falo. Penso, já falo. Já está automático. No idioma que eu não sou fluente ainda, o que que acontece? Antes de falar com a boca, eu tenho que pensar. Não, peraí. A pessoa me pergunta um negócio, "Ah, tal coisa, tal coisa é tal coisa. Certo? Ou seja, como a gente não tem uma demanda de estar fazendo isso sempre, o nosso cérebro não está super treinado em fazer. Então, quando a gente tem que fazer numa entrevista de emprego, ou vai conversar com alguém, ou o que for, a gente dá aquelas travadas, tem que dar uma pensada. Por quê? Porque não é uma coisa que a gente faz sempre. Está autorando pensamentos, ou seja, falas próprias, naquele idioma. Então, se eu só vou, né? O pessoalzinho lá do Face, ai, vamos fazer um grupinho para a gente praticar a conversação. E a gente não tem isso aqui, a gente vai ficar praticando o erro, tá? Vamos ficar praticando o erro, porque a gente tem que ter primeiro a prática disso aqui.
Isso aqui a gente pratica não é falando, é autorando pensamentos próprios no idioma. E se a gente vai fazer isso no momento da conversação, que a gente não está habituado a fazer isso aqui, e que a gente fica tenso por causa da presença das outras pessoas e do fato delas estarem nos avaliando, né? Então a gente começa a desenvolver uma ansiedade de performance ali. Aí a gente começa a errar mais do que a gente erraria se não tivesse falando para os outros ouvir. Então isso aqui a gente faz em separado e eu ensino vocês a fazerem isso daqui, do jeito certo, até vocês estarem mais danadinho, mais safo, mais hábeis em fazer isso aqui, para daí poder começar a fazer no momento em que já vai produzir essa mesma fala que foi pensada na boca. Então, tem a fala pensada e a fala falada. Então, antes de transformar ela em fala falada, ela tem que ter uma fala pensada coerente. A gente teve tempo de produzir ela. Aí, vamos produzir os sons com os quais ela é transmitida na boca. E isso aqui é um outro treino. É o treino da, da dicção, da produção mecânica do movimento. Certo? É a gente dá para o nosso aparelho fonador, para as estruturas móveis do nosso aparelho fonador, músculo orbicular dos lábios. Ah, eu esqueci de botar minha imagem aqui para eu ver, meu Deus, falei que ia botar e não botei. Ah, tô aqui. Ainda bem que a câmera não coisou a imagem ainda. Zigomático, masseter, bucinador, todos esses músculos. A língua, que é um baita músculo, todos eles têm que adquirir a memória neuromuscular dos movimentos específicos de se produzir os sons do inglês ou do francês, que são movimentos diferentes de produzir os sons do português. Então, a gente falar português e tá com a nossa musculatura do aparelho fonador treinadinha para produzir os sons do português, é, digamos, o equivalente a nós sermos exímios dançarinos de forró e frevo. A gente dança aquilo ali como ninguém, tá? Só que se você quer falar, por exemplo, espanhol, seria como dançar um tango. Então, um dançarino que recruta a musculatura dos grupamentos musculares dele, do corpo dele, para dançar forró e frevo, não necessariamente ele vai dançar tango bem logo de cara. Ele tem que treinar essa musculatura, é um novo condicionamento a que ele tem que induzir essa musculatura. São novos padrões de memória neuromuscular. A gente também. Aí ele quer aprender hip hop. Então seria o falar inglês aí. São outros movimentos, uma street dance, o que for. Outros movimentos que ele tem que ter um outro condicionamento, um outro treino para aqueles mesmos grupamentos musculares. A gente vai usar as mesmas estruturas para produzir a fala do inglês ou do francês, mas vai usar diferente. Então, a gente tem que passar por esse treino também. Então, isso aqui é um momento, um tipo de prática. Esse aqui é outro. No começo, a gente não faz os dois juntos, senão embola o meio de campo. Então, quando a gente vai praticar, a gente vai fazer isso aqui, a gente vai fazer levando em consideração isso aqui, que existe, essa realidade, e, portanto, a gente vai deixar de fazer uma naive practice. O que que é uma naive practice? Naive é uma palavra do francês que o inglês incorporou. Quer dizer ingênua, uma prática ingênua, uma prática desinformada, uma prática inconsciente. O famoso praticar o erro. Então, se eu não tenho essa agilidade aqui, aí eu entro num grupinho, vou praticar conversação com um monte de gente que também não tem isso aqui, tá todo mundo falando errado, todo mundo ficando nervoso porque tá fazendo na frente uns dos outros e fazendo mais errado ainda, e aí a gente fica lá praticando o erro. Igual se, por exemplo, eu quisesse ser uma golfista. Igual o Tiger Woods. Eu quero ganhar muito dinheiro com golfe. Quero ganhar os tournaments todos lá, os campeonatos, e ficar rica, certo? Famosa. Aí eu compro uma bolsa de taco de golfe caríssima, lindíssima, aquela coisa assim, pesada, assim, aquela coisa profissional. Alugo uma baiazinha de ficar dando tacada lá e vou treinar. Pego um balde de bolinha, uma penca de bolinha, e eu vou lá, tchuf, 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 e tô dando tacada o dia inteiro. Eu pergunto a vocês, em que ritmo eu vou ficar igual o Tiger Woods ou algum cara desses que manja disso aí tão cedo? Não vou, né? Porque eu posso estar fazendo tudo errado e estar praticando ali, e ficando muito boa em errar, em fazer tudo errado. Então, isso é uma naive practice.
E isso é quando vocês falam assim, ai, vamos fazer um grupo e ficar treinando conversação? Vamos, não quer pagar professor nada. Ok, né? Agora, quando você vai fazer uma deliberate practice, é quando você vai ter alguém que pode te dar um feedback do que você está fazendo. Então você chama o mentor, o cara lá que treinou o Tiger Woods ou que treinou outros caras bons também, né? E aí ele vai falar, ó, você está segurando o taco. Como é que é taco de golfe? A pessoa faz assim, né? É. Você está segurando assim, mas era para você segurar assim. E você está segurando aqui em cima, mas era para você estar fazendo assim, ou o que quer que seja. Ele vai falar, sua pegada tá errada, sua munheca tá errada, o quebradinho do teu quadril tá errado. O pescoço, desse jeito que você vai fazer, você vai ficar um torcicolo infeliz. Esse pé, ó, o pé que você botou pra frente tinha que ser o outro. E ele vai, o swingzinho que você tem que fazer, o balançozinho, ele vai te explicar tudo. E aí você vai praticar cada coisa de forma deliberada, consciente, com propósito. E aí você vai fazer melhor, ter um melhor resultado. Então, a partir de agora, comigo aqui no francês, a gente vai fazer deliberate practice, do mesmo jeito que eu fiz para mim no inglês e que eu oriento meus alunos terem no inglês também. Então, a gente vai ter uma vivência do francês aqui, porque nós vamos buscar uma exposição aumentada e nós vamos o tempo todo fomentar oportunidades de prática para nós mesmos. Tanto de prática de autorar pensamentos próprios no idioma-alvo nosso aqui, que vai ser o francês, como prática de produzir a fala com a boca. Então, quando a gente ouve o áudio lá da mulher falando e a gente vai e repete e imita ela, a gente está praticando isso aqui, ó. Not so much so, ainda, isso aqui. As duas práticas são importantes. A gente vai fazer as duas. Vocês vão ficar sabendo como que faz as duas, tá? Deixa eu ver o que mais que eu queria falar para vocês aqui. Bom, então vamos lá. Essas coisas que eu explico para vocês, que não são ainda o conteúdo propriamente dito, o francês propriamente dito que a gente vai estudar juntos, eu acho que eu vou sempre gravar separado. E essas são umas aulas um pouco menores, que eu vou chamar de snippets. Pequenas porçõezinhas, pequenas, mas que são noções muito, muito, muito importantes. Quem sabe até mais importantes do que o conteúdo em si. Porque o conteúdo em si, vocês podem receber, o francês em si, da minha mão, da mão do tradutor, da mão do Google, da mão do chat GPT, da mão de outro professor, da mão do livro, da mão do curso em vídeo, da mão do... Isso aí indifere. Really? Indifere. Difere um pouco, né? Um vai ser um pouquinho melhor do que o outro, mas é aquela coisa que os alunos falam assim: ah, professor, e se eu não souber? Eu falo: se você não souber, taca no tradutor. Porque você não tem que adivinhar. O que a gente não sabe, a gente não sabe. A gente tem que ir atrás de saber. O que a gente não sabe, a gente não sabe. Então, que diferença faz para você se fui eu que te dei a resposta ou se foi o tradutor? Diferença nenhuma, certo? O que a gente não sabe, a gente tem que ir atrás da resposta. Eu falei isso? Não sei. Tô meio cansadona. Mas, é isso aí. Então, vou encerrar essa gravação aqui e vou salvar lá como snippet number one, tá? Snippet number one, que são noções sem as quais aí sim faz diferença de onde você pega o conteúdo, porque não é tanto o conteúdo que vai fazer diferença, tá? Então, por exemplo, aluno é um bicho muito ansioso, né? Então, às vezes eu estou dando aula para um aluno, aí o aluno olha assim para a cara da lição que eu trouxe, do conteúdo, do que foi a página que eu escaneei, do livro que for. Aí ele olha assim e pensa: isso aqui que essa professora está me dando. Sei não, acho que essa mulher tinha que estar me ensinando outro trem. Professora, por que que tu não me ensina tal coisa assim assim? Professora, por que que tu não usa o livro tal? Professora, por que que... Aluno querido, olha só, preste atenção. Tanto faz. Really, 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 really. Tanto faz. Não é o conteúdozinho, a porçãozinha de inglês ou a porçãozinha de francês que está sendo colocada na sua frente para você consumir, para você digerir, para você ingerir, para você processar.
que faz diferença. É igual se eu botar na sua frente um prato de arroz com feijão, um bifezinho, uma saladinha de alface com tomate, uma cenourinha ralada, uma batatinha frita, uma farofinha, aquele pratinho bonitinho, ou um pratinho de estrogonofe lindo, maravilhoso, com aquela batatinha palha, tudo bonitinho, ou então um pratinho de baião de dois também no capricho, maravilhoso. Ah, que delícia. Ou tanto faz é comida. Um não é melhor do que o outro. Independente de qual seja, que for colocado na sua frente, você tem que comer. Você tem que aceitar aquilo ali, receber, receba. Tenha uma postura recebedora, receba. Assimile aquilo, pegue aquilo para você, incorpore aquilo. Se aproprie daquilo. Senão, o aluno fica assim, baião de dois é? Mas baião de dois não é estrogonofe, né? Aí você, puxa vida, era melhor ter dado um do estrogonofe, então para esse aluno. Aula que vem, vou dar estrogonofe a ele. Aí você traz o estrogonofe ao aluno. Poxa, estrogonofe é? Você é. Não gosta, não? Tem alguma coisa contra? Não, é porque estrogonofe não é. Bife é campanha, né? E podia ser. Porque pensa bem, bife é campanha. Eu penso aqui comigo que eu tô aqui comendo esse estrogonofe, mas tem nesse mesmo momento gente que tá comendo bife à campanha. Aí você pensa, é, pode ser. E aí, aquele aluno que nunca tá feliz com nada. Então, esse aluno não vai para frente porque ele não recebe nada. Ele não tem postura recebedora. Indifere a porção em si do idioma que está sendo ministrada. Você tem que receber. Então, é como você aborda o conteúdo. Não é o conteúdo. É como você chega nele e como você pega ele para você, se apropria dele. Então, essa também é uma noção muito importante que. Ai! Não, eu desmarquei essa aulinha aqui. É uma noção muito importante que eu queria que vocês. Queria, não, quero, né? Que vocês tenham, tá? Então, vamos lá, vou encerrar aqui e vou começar a gravar a liçãozinha de francês. Well, muito bem. Lá vou eu, pessoal. Até daqui a pouco.